Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas masterclasses que a Unidade de Ensino Médio e Técnico do Centro Paula Souza está conduzindo. Essas masterclasses fazem parte de uma estratégia que nós pensamos para enfrentar, para passar por esse momento tão delicado que a pandemia, né, causada pela Covid-19, tem trazido para nós. É um momento em que exige de todos nós muita criatividade, muita resiliência, muita paciência e, principalmente, é uma grande oportunidade para que a gente possa aprender coisas novas, aprender novas habilidades, novas competências e para que nós possamos passar por esse momento da forma menos traumática possível. E dentro desse contexto, né, das masterclasses, nós convidamos pessoas que são autoridades em determinados assuntos, e a rigor esses assuntos são temas transversais, ou seja, aqueles que podem, aqueles que são de interesse de alunos, de professores, de todos nós, da gestão das ETECs, inclusive, independentemente do curso, independentemente da identidade da escola a que se destine. Então, hoje, nós temos o grande prazer de contar com a presença do Rodrigo Lemos, que é um cara muito bacana, que a gente já acompanha há algum tempo pelas redes sociais. O Rodrigo Lemos, ele é formado em propaganda e marketing pela Facamp, trabalhou na 3M entre os anos de 2015 e 2016, quando ele assumiu comercialmente a conta da Drogaria São Paulo, Farmácias Walmart, Drogaria Onofre, Extra Farma. Depois, entre 2017 e 2018, foi supervisor de vendas e de merchandising na BRF, né, conglomerado da Sadi e da Perdigão. E a partir de 2016, também começou a empreender na área de produção de eventos, em paralelo, né, com essa sua carreira corporativa. Então, em 2019, foi que o Rodrigo fundou a Escola Zax, na cidade de Campinas. E hoje nós temos o grande prazer de contar com o Rodrigo aqui. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo, tá? Mais uma vez eu quero agradecer a você pela sua disponibilidade, pela sua gentileza no contato, tá? E lembrando que, para o pessoal que está nos assistindo, que hoje o Rodrigo vai falar um pouco sobre produtividade e gestão do tempo, porque muitas vezes nós temos uma visão um pouco equivocada do que é ser produtivo, ou então às vezes nós não temos tantas habilidades ou não conhecemos mecanismos para gerir melhor o nosso tempo, né? Especialmente nesse momento em que a gente está tendo que ficar um pouco mais em casa, estamos realizando atividades educacionais remotamente, atividades profissionais remotamente. Então hoje o Rodrigo está aqui para compartilhar conosco esse conhecimento. Rodrigão, passo a bola para você, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Rodrigo, muito obrigado pela apresentação e também muito obrigado pelo convite, né, de nos trazer aqui para compartilhar conhecimento com outros jovens, que é algo que a gente é apaixonado por isso, é o que a gente faz há um bom tempo aí. E é um prazer estar aqui contribuindo com todos vocês que vão assistir esse vídeo. Eu acho que é exageradamente importante a gente começar a falar cada vez mais sobre produtividade, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo, em que a gente viveu aí nas últimas semanas e meses, trazendo para cá, né, em que todo mundo teve a rotina drasticamente alterada por causa dessa pandemia. Então, eu preparei alguns materiais aqui para trazer para vocês. Acredito que existem muitas coisas aí sobre produtividade, sobre algumas dessas competências comportamentais, que é o que a gente gosta de falar, mas a gente traduz todo esse conteúdo numa linguagem muito fácil de ser entendida pelos jovens
e mais do que isso, uma linguagem que é fácil de colocar em prática. Então, tenho certeza aí que ao longo desse vídeo, os jovens que assistirem vão conseguir tirar muito bom proveito e colocar algumas coisinhas em prática aí que vão com certeza torná-los mais produtivos. É um prazer estar aqui. Muitíssimo obrigado mais uma vez, Rodrigo. Pode prosseguir, Rodrigão. Fica à vontade para fazer Bom, a sua exposição. perfeito, vamos lá. Então, pessoal, quando a gente fala de produtividade, né, eu sempre gosto de introduzir a questão da produtividade quando a gente fala para os jovens, para os nossos alunos. Antes de falar o que é produtividade e tudo mais, a gente gosta de trazer o que não é produtividade, né? Porque aí a gente já tira da frente alguns conceitos que são mitos aí que a gente ouve por aí, e isso começa a trazer todo mundo para a mesma página, para o entendimento do que é a produtividade. Né? Então, antes de tudo, eu queria começar compartilhando com vocês o que não é a produtividade, né? Que são algumas interpretações erradas que a gente ouve por aí, que a gente vê na internet e que a gente tira de conceitos próprios que a gente cria. Então, assim, no caso de um aluno especificamente falando, a produtividade não é sobre estudar que nem louco 100% do tempo e não ter tempo para mais nada, né? Não é sobre ser aquela pessoa super quadrada que está 100% do tempo estudando, né? No ambiente profissional a gente chama isso de workaholic, né? A pessoa que ela é, entre aspas, viciada no trabalho. Produtividade não tem nada a ver com isso e também não é sobre estar 100% ocupado, né? Ou estar sempre na correria. A gente ouve hoje muita gente falando, a gente pergunta, né, para os amigos e tal, e aí, como é que você está? Putz, estou na correria aqui, estou na correria. Então, a gente ouve muito se falar sobre isso, mas a produtividade, ela não tem a ver com isso. Na verdade, essas frases aí de estar 100% ocupado ou de estar sempre na correria, esses são pequenos indícios de que existem muitas oportunidades de melhoria na produtividade. Né? A gente vai falar um pouco mais disso aí ao longo do bate-papo de hoje, mas eu gosto sempre de iniciar essas conversas falando sobre o que não é a produtividade. E daí a gente consegue realmente colocar todo mundo na mesma página e tirar aquela imagem de que a produtividade é ser um robozão, né, que está sempre fazendo alguma coisa ali quadrado em alguma tarefa ou em algum estudo aí, no caso dos alunos. Tá? E então, assim, ressaltando melhor essa parte de o que não é ser uma pessoa, o que não é produtividade, né? Vale a pena ressaltar também que a pessoa produtiva, ela não é uma pessoa que está perfeita, né? Que está com tudo rodando direitinho. A gente tem que começar de pouco em pouco a desconstruir essa imagem de que a produtividade está relacionada com a perfeição. Porque se a gente se cobrar de alcançar a perfeição, é muito provável que a gente vá se frustrar bem rápido. Então, a gente cria algumas imagens na cabeça de o que é ser uma pessoa produtiva e isso acaba atrapalhando a gente, porque a gente está longe dessa realidade, né? E aí um papo que eu adoro trazer também é que é normal estar longe dessa realidade, porque a gente não aprendeu tanto a trabalhar a produtividade, né? Então, é normal, a gente vai encontrar muitas dificuldades, mas todo mundo pode aprender com isso, tá? Então, produtividade não é sobre ser perfeito, né? Mas sim sobre estar em constante melhoria, né? Sobre agir hoje um pouquinho melhor do que num outro dia de ontem, né? Então é de sempre estar aprendendo um pouco com os erros e estar fazendo um pouquinho melhor do que a gente estava fazendo ontem. Eu acho que isso é super importante para a gente falar antes de entrar no conceito de produtividade em si, Rodrigo. E aí, entrando agora no conceito de o que é a produtividade, que eu acho super válido também começar a trazer esse conceito, as pessoas... A definição comum de produtividade, ela tá em volta das seguintes frases, né? Fazer mais, ou fazer em menos tempo, ou fazer melhor, ou fazer mais barato. E querendo ou não, isso é ser mais produtivo, né? Quando você está, por exemplo, numa linha de produção de empresa e você faz mais algum produto, você está sendo mais produtivo, né? Ou quando você está estudando, trazendo aí para a realidade dos alunos, se você está estudando bastante durante uma hora, pô, e no outro dia você estudou sobre 2 horas e ainda conseguiu responder
alguns exercícios que você estava com dificuldade. Então você foi mais produtivo nesse dia. Beleza. Esse é o conceito comum de produtividade. Mas eu queria trazer para todos os alunos que vão assistir aqui um conceito mais simples de produtividade, que todo mundo vai entender como que a gente consegue aplicar na nossa vida, tanto profissional, quanto vida escolar, quanto vida pessoal. Tá? E é uma definição muito simples. A gente acredita que a produtividade nada mais é do que fazer suas tarefas importantes de uma maneira consistente. Simplesmente isso. O que está por trás de fazer tarefas importantes de uma maneira consistente? Tarefa importante, priorização, certo? E de maneira consistente, planejamento. Então, quando a gente fala de produtividade, a gente precisa sempre estar falando de priorização e de planejamento. Tá? Então, esse é o conceito inicial que eu queria trazer para todo mundo aí com relação ao que é a produtividade, logo depois de ter falado do que não é, né? E tem um outro ponto que esse eu tô lembrando aqui agora, que sempre que a gente começa, nas aulas da Escola Zax, a gente faz algumas pesquisas com os alunos para entender um pouco de percepção dos alunos, dos jovens, né? E muitos deles falam que a gente ouve, né, algumas frases assim: ah, esse negócio de produtividade não é para mim, eu não sou uma pessoa organizada, eu não sei fazer planejamento. O que é priorização? Eu não sei fazer isso, né? Ah, esse negócio não é para mim, não sei fazer. A gente ouve isso em alguns alunos, porque é normal, a gente não aprendeu, né, que eu já tinha comentado. Mas um ponto super importante para trazer nesse início também é que não existe isso de, ah, não é para mim. Né? O que existe são assim, algumas pessoas que souberam enfrentar fraquezas e aprenderam com isso. Né? Isso é um ponto super importante. Assim, obviamente, vão ter pessoas que vão ter um pouco mais de facilidade do que outras, assim como tem aluno que é melhor em matemática do que outro, tem aluno que é melhor em português e inglês, tem aluno que é melhor em ciência, tem gente que é melhor em alguma coisa, tem mais facilidade. Mas isso não significa de maneira alguma que a gente não pode aprender também a ser uma pessoa mais produtiva, por exemplo. Né? É super importante entender esse conceito, porque encaixa bastante com aquilo que eu comentei há pouco tempo sobre estar em constante melhoria. Né? A gente não tem que ficar se comparando com os outros, né? Ah, tal pessoa ali, um aluno da sala está sendo super produtivo e tal. Aí você se compara com ele, meu, é a fórmula para você se desanimar, a fórmula para desmotivar. Então, a gente não pode estar se comparando com outras pessoas. A gente tem que sempre se comparar em como que a gente estava ontem, ou há um mês, ou há um ano, né? O objetivo é estar sempre um pouquinho melhor do que nos outros dias. Então, eu acredito que essa seja a definição mais simples de produtividade que eu consiga trazer aí para os alunos, que eu tenho certeza que eles vão começar ao longo desse papo aí a entender como que isso se aplica nos estudos, na vida pessoal, nos relacionamentos e por aí vai. Rodrigo. Maravilha, Rodrigão. Eu acho que você não poderia ter dado um conceito, não poderia ter dado uma visão melhor, mais clara e mais objetiva, não é? Porque me parece que a gente vem de uma cultura tradicional, né, da escola bancária, digamos assim, né, no sentido da escola catedrática, em que a gente lança muito o nosso olhar para aquelas competências formais, né, para o nosso conhecimento em língua portuguesa, em matemática e todas as outras. E é claro que eu não estou dizendo que isso não é importante, é muitíssimo importante, não é? Seria um contrassenso de minha parte como professor falar uma coisa dessas, mas não é só. Hoje em dia, com a velocidade de propagação da informação, a velocidade em que a informação é ampliada, e principalmente, eu acho que esse é um ponto muito importante, nós estamos a todo momento sofrendo estímulos externos que muitas vezes retiram o nosso foco, retiram a nossa concentração. Há alguns dias atrás nós conversamos com o Sandro, que é especialista em mindfulness, e ele falou muito sobre esse assunto numa outra masterclass.
E eu acho que a preocupação da produtividade passa por essa reflexão, né? Eu sempre me faço essa pergunta, eu particularmente. Será que eu estou sabendo escolher os estímulos com os quais eu estou tendo contato? Será que eu estou conseguindo fazer essa priorização que você muito bem colocou? Será que o meu dia, as minhas horas, né, porque todo mundo tem, o tempo é o único ativo que é igual para todo mundo. Não importa a classe social a qual você pertença, não importa o trabalho que você desempenha. O tempo é o único ativo que é exatamente igual para todo mundo. Cada pessoa dentro do seu contexto, cada pessoa dentro das suas dificuldades e das suas facilidades. É importante a gente considerar isso. Mas, repito, o tempo é o único ativo que é igual e tem o mesmo peso, digamos assim, para todo mundo, né? E eu queria perguntar para você, Rodrigo, eu sei que não está muito aí, não estava no script que a gente combinou, mas eu não tenho dúvida que você vai poder nos dar altas dicas. Você tem alguma sugestão para que a gente possa controlar melhor, ou então escolher melhor os estímulos com os quais nós estamos tendo contato? Celular com notificação toda hora, e-mail. Como é que você enxerga isso, a gestão dos estímulos no contexto da produtividade? Perfeito, Rodrigo. Tranquilo, esse é um tema que ele é recorrente nas nossas aulas, né? Que as pessoas elas têm muita dificuldade com isso. E eu vou ser muito transparente, eu também tenho muita dificuldade com isso. É normal nós termos dificuldade com isso, né? Retomando até o que você falou aí no último papo com o Sandro sobre mindfulness, a gente é super estimulado. Tem uma pesquisa que a gente traz para os alunos para eles entenderem que a gente recebe, em média, 34 gigabytes de informação por dia. Isso é uma pesquisa da Universidade de Berkeley, que 34 gigas de informação por dia significa que, em média, a gente assiste 10 filmes no Netflix por dia, né, de informação que está caindo na nossa cabeça. Ou a gente enche a memória de um computador por semana. É uma loucura, a gente é super estimulado. Então, a minha recomendação para esse tipo de coisa é uma recomendação que ela é muito simples, mas ela não é tão fácil de colocar em prática. Por que ela não é tão fácil? Porque a gente está acostumado a viver da maneira com que a gente está vivendo, super estimulado, né? Mas a recomendação muito simples é saber para o que a gente tem que dizer não. Antes de tudo, antes da gente... Quando a gente fala de foco, né, uma das principais reflexões não é simplesmente a gente olhar para o nosso objetivo e seguir atrás daquilo. Mais do que isso, é a gente olhar para o que não é o nosso objetivo e aí a gente tira isso do caminho para que sobra o que a gente está querendo, né? Porque a gente está sendo sempre super estimulado. Que nem, existe a gente pode até colocar numa imagem aí que a gente tem pensa numa tela de computador que está sempre alguma coisa pipocando na sua frente. Em vez de você procurar qual que é o seu objetivo ali, você tem que ir tirando as coisas para que fique mais claro para você ver. Então, com relação a essa parte de superestímulos, uma das principais coisas que a gente tem que ter clareza é para que a gente tem que dizer não. E aí o não, ele pode ser um não momentâneo, né? Não precisa ser assim, que nem eu falei, a produtividade lá no começo não é sobre ser um robozão, sobre ser aquela pessoa quadrada, né, que não faz mais nada. Então, assim, o não pode ser um não momentâneo, por exemplo, para o celular, uma das maiores fontes de estímulo que a gente tem, com toda certeza. Pode ser um não momentâneo para o episódio novo do Netflix, da série do Netflix que saiu. Pode ser um não momentâneo para aquele vídeo do canal do YouTube que você adora, né? Então a gente tem que saber identificar quais são todas essas distrações que mais acontecem no nosso dia, para saber quando que a gente tem que dizer não. Essa é, inclusive, uma das principais dicas que eu ia trazer para o pessoal, né, que a gente tem que fazer um trabalho, a gente chama isso nas nossas aulas de raio-x. É um raio-x, literalmente, a gente olha para o nosso corpo, né, e para a nossa interação com o mundo como um todo, e a gente tira um raio-x para ver quais são as distrações que a gente tem. Eu vou compartilhar o meu caso. Tá, o meu caso é o seguinte, eu tenho que estar constantemente gerando conteúdo para a empresa, né, para a escola.
Então eu tenho que estar postando direto no Instagram, no meu Instagram pessoal, eu tenho que estar fazendo no YouTube, podcast, eu tenho que estar fazendo esse tipo de coisa. E aí eu percebo que quando eu entro para produzir os conteúdos e para postar e para interagir com o público, vez ou outra eu acabo me distraindo e vou entrando em outros assuntos. Né? É meio que quase impossível a gente sair dessa. Mas quanto mais a gente começa a pensar, fazer esse raio-x e identificar, cara, eu tenho um problema, quando eu abro o Instagram para fazer um trabalho, eu acabo percebendo que depois de um tempo eu me distraio. Quanto mais eu falo isso para mim mesmo, mais eu identifico das próximas vezes, mais fácil fica. E aí tem algumas, por exemplo, nesse caso do celular, tem algumas outras coisas que a gente pode fazer que nos ajudam também. Eu não sei se, por exemplo, os alunos que estão assistindo aqui sabem, mas o próprio Instagram tem um cronômetro que você, quando você acessa ele ao longo do dia, esse cronômetro vai abaixando. Então você pode programar o Instagram entrando lá em configurações para que ele te avise, por exemplo, depois de que você usou meia hora de Instagram nesse dia, né? Ou 1 hora, ou 5 minutos, quanto você quiser, né? Então, esse é um exemplo prático, né, de como que a gente pode aprender para que a gente tem que dizer não. Eu, ao longo do tempo, eu comecei a reparar que às vezes eu me perdia um pouco no Instagram. Isso, há um tempo atrás, eu percebi que estava muito claro e eu não sabia muito o que fazer. Então, eu comecei a tornar difícil continuar no Instagram. Como que eu torno difícil continuar no Instagram? Por exemplo, eu tenho alguns post-its no meu computador, eu tenho alarme no celular no próprio Instagram, e eu tenho um exercício de autoconhecimento que eu faço, que eu tenho o meu diário que eu escrevo no Google Drive. E no meu diário eu sempre coloco lá o que eu estou fazendo para diminuir o meu tempo nas redes sociais, por exemplo. Então, você percebe que, independente das coisas que eu estou fazendo, Rodrigo, eu estou sempre falando para mim mesmo e deixando claro para mim mesmo quais são as coisas para as quais eu tenho que dizer não, né? Então, é um conceito que nem eu falei no início, simples, mas que não é tão fácil de colocar em prática. Só que quando a gente aceita aquela questão de estar em constante melhoria, eu não preciso estar perfeito. Eu preciso estar só um pouquinho melhor do que eu estava ontem. E amanhã um pouquinho melhor do que eu vou estar hoje. E por aí vai. Tá? Então, eu acho que essa reflexão aí de saber dizer não e aplicar isso na prática, eu acho que é uma das principais coisas aí, além, obviamente, da questão do mindfulness e de algumas outras práticas que a gente pode ter para evitar essa superestimulação aí. Maravilha. Xará, assina embaixo. Eu acho que, mais uma vez, você não poderia ter sido mais claro e mais assertivo para dizer para os nossos alunos da importância da gestão do tempo, né, aliado aí à questão da produtividade. É engraçado que você ter mencionado, e eu, como sou do interior, só para compartilhar um pouquinho aqui também, eu, como sou do interior, sou de uma cidade lá do interior de São Paulo, chamada Andradina. Aliás, um abraço lá para o pessoal de Andradina, da ETEC de Andradina. E quando eu me mudei para São Paulo, uma grande surpresa para mim foi que sempre que eu perguntava como as pessoas estavam, a resposta era sempre: pai, eu estou na correria. Ah, eu estou na correria. E falei: meu Deus, mas as pessoas aqui correm atrás do quê e para onde? Não é? Essa é uma reflexão que eu também faço e realmente saber priorizar, saber planejar. Eu acho que a gente precisa pensar também no propósito, né? Porque para que você planeje, você precisa ter um propósito, você precisa ter um caminho, uma direção onde chegar, não é? E o planejamento e a priorização são importantíssimos tanto na produtividade quanto na gestão do tempo, não é? E como a gente está, Rodrigão, falando para alunos e professores, né? Lembrando que muito provavelmente nós vamos ser vistos aí por mais de 210 mil pessoas. Eu queria saber se você tem alguma sugestão de livro, um livro que tem uma terminologia, que tem uma linguagem acessível para os nossos alunos e professores, que possa nos trazer um pouco mais de subsídios sobre produtividade, sobre gestão do tempo. Eu queria pedir uma dica de livro sua aí, Rodrigo. Perfeito, Rodrigo.
Tem um livro que eu li há um bom tempo aí, que ele foi meio que um divisor de águas para mim na questão de produtividade, que eu sempre indico ele, inclusive para os alunos da nossa escola, a gente presenteia eles nos primeiros dias de aulas com alguns livros, e quem gosta mais do tema de produtividade é sempre esse livro que a gente indica, que ele se chama A Única Coisa. Tá? A Única Coisa é um livro de capa vermelha, com A Única Coisa escrito grande em branco. O autor se chama Gary Keller, e ele é um livro que ele tem bastante dicas sobre produtividade, mas que ele fala, o conceito inteiro desse livro gira em torno do conceito de a única coisa. Né? E o que é a única coisa? É você parar para pensar e entender qual que é a única coisa que você tem para fazer hoje, que se ela for feita, todo o restante vai ficar mais fácil ou até vai se tornar desnecessário. Né? E é uma maneira muito clara de pensar quando a gente fala de priorização. Né? Então esse livro ele traz bastante reflexões, bastante pesquisas, ele fala sobre multitarefa, sobre organização, sobre planejamento, mas tudo isso girando em torno do conceito que ele chama a única coisa, é the one thing que ele chama, né? Mas qual que é a única coisa que você pode fazer, por exemplo, né, vamos aplicar aí na realidade dos alunos. Qual é a única coisa que os alunos podem fazer para que eles estejam muito mais atentos na hora de estudar? Vamos supor, tem vários casos, várias possíveis respostas, cada um tem uma vida diferente e tal, mas, por exemplo, uma das únicas coisas que vai tornar tudo isso muito mais fácil é saber lidar com o celular, né, que está sempre pipocando notificação, que eu tenho quase certeza que essa é a maioria dos problemas dos jovens hoje em dia, até porque a gente vê isso na nossa escola, né? O pessoal compartilha bastante disso. Então, por exemplo, se você fizer uma única mudança, o resultado do seu estudo já pode ser muito melhor. E essa única mudança para uma pessoa que não tem tanto problema com o celular pode ser fazer um pouco de mindfulness antes de estudar, por exemplo, que é o que o Sandro falou na última conversa que vocês tiveram. Né? Então, para cada um dos alunos, para cada uma das situações, vai existir algum tipo de reflexão aí que eles vão poder ter, né? Mas na hora que eles param para entender, tem uma única coisa que eu posso fazer que vai tornar o restante um pouco mais fácil. Né? E aí, na hora que a gente faz esse filtro, a gente prioriza e aí a gente vai, de pouco em pouco, melhorando, constante melhoria. Maravilha. Rodrigo, mais uma vez, cara, eu quero te agradecer demais pela sua participação, pela sua gentileza em participar conosco dessa proposta, dessa iniciativa. É a primeira vez que nós, né, da Administração Central do Centro Paula Souza, estamos utilizando essa ferramenta das masterclasses, também, claro, dentro desse contexto da pandemia, da necessidade de ficarmos em casa tanto quanto possível e de entregarmos para os nossos alunos online, né, por meio das nossas plataformas online, conteúdos de qualidade, conteúdos que agreguem, conteúdos que enriqueçam, não só as competências e habilidades dos seus cursos, né, mas também que contribuam com os seus desenvolvimentos humanos, com o desenvolvimento pessoal. Então, cara, muito obrigado pela sua participação. Eu queria que você, por favor, deixasse aí o seu arroba para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, tá? Fique à vontade aí para as suas considerações finais, Rodrigo, por favor. Perfeito, Rodrigo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Produtividade é algo que a gente tem muita coisa para falar, então assim, é muito difícil a gente colocar em um vídeo, tem muita coisa que eu poderia estar compartilhando aqui a mais. E eu queria convidar os jovens para que eles seguissem o perfil da Escola Zax. Eu tenho meu perfil pessoal também, compartilho algumas coisas lá, mas a gente vai começar cada vez mais a compartilhar conteúdo no perfil da escola. Então é @escolazax, Z-A-X. Tá? A gente tem também um canal no YouTube, a gente tem também o podcast, que a gente está sempre gerando conteúdo lá. Então é só os alunos pesquisarem aí por Papo Reto Zax no YouTube ou no Spotify, nos aplicativos de podcast que tiver, tá? A gente está gerando bastante conteúdo lá.
E quero também deixar muito claro para todos aqui que a gente tem bastante dica para compartilhar. Então, entre em contato pelo Instagram, manda um direct lá. Sou eu mesmo que respondo todo mundo que entra em contato. Faço questão de responder todo mundo e faço questão de poder ajudar todo mundo que pede algum tipo de ajuda, que tem alguma dúvida, enfim. Estamos 100% à disposição de todos vocês aqui, até para, inclusive, retribuir esse convite maravilhoso que a gente recebeu seu aí, Rodrigo. Então, eu queria deixar total aberto lá o Instagram da Escola Zax para o pessoal. E queria aproveitar, se você me permite, para deixar uma última reflexão aqui para os alunos, que é uma reflexão que me ajuda sempre bastante e sempre me ajudou quando eu era um pouco mais jovem também. Quando a gente passa por alguns problemas, né? A gente está passando hoje por uma crise no Brasil, que é uma crise que ela está se tornando uma crise econômica, que é uma crise que quase aconteceu aí no sistema hospitalar como um todo, enfim. Mas é uma mudança muito grande que aconteceu com a gente. Né? E sempre que eu passo por algum desses motivos de mudança, o que eu gosto de pensar é o seguinte: isso tudo vai passar em algum momento. Né? Até porque se não passar, já era para todo mundo, mas vai passar. Então, quando isso passar, as oportunidades que vão aparecer, né, será que elas vão me encontrar mais preparado ou se eu vou estar igualzinho eu estava antes? E isso me faz pensar muito em como que eu estou aproveitando o meu próprio tempo. Né? Então, acho que é uma reflexão super válida que todo mundo aí poderia fazer. E, mais uma vez, eu queria te agradecer aí pelo convite de tá falando para todo esse pessoal aí. Espero que, de pouco em pouco, a gente possa ir ajudando cada um. Muito bom. Pessoal que nos assistiu aí nas escolas, muito obrigado por terem assistido. Eu espero que todos estejam bem aí nas nossas escolas, tá? Eu espero que vocês estejam aproveitando todo esse material que está sendo disponibilizado, tá? E eu não tenho dúvida, assim como o Rodrigo acabou de falar, que esse é um momento temporário, é um momento de aprendizado e não tenho dúvidas também de que sairemos mais fortes, mais serenos e mais conscientes depois de todo esse período, tá bom? Muito obrigado a todos. Aproveitem as aulas, aproveitem o material que os professores estão disponibilizando para todos vocês aí nas escolas, por meio das plataformas, durante o período de quarentena. Em breve, a gente vai retornar com as atividades presenciais nas escolas, vamos poder nos abraçar e poder retomar aí as atividades como a gente estava acostumado a ver. Tá bom? Grande abraço, pessoal. Espero que todos vocês fiquem bem aí. Valeu!